E aí, beleza? Dwight Manfred está entregando todos os seus pertences antes de ser levado para uma cela isolada. Ao chegar, um lunático grita palavrões e afirma ser o dono da cela por ser o mais antigo ali. Um dos outros colegas está em apuros por ter perdido milhões em contratos de energia do governo, o que leva Dwight a lhe oferecer conselhos tranquilos sobre como lidar com uma longa sentença. A primeira lição é estabelecer domínio desde o início, então ele nocauteia o valentão barulhento para mostrar seu ponto. No bar, Tina parece ter aceitado a situação do pai. Ela comenta com Mitch que isso já aconteceu antes e provavelmente vai acontecer de novo antes de ir embora. Grace, por outro lado, está aflita com o que pode acontecer com todos, inclusive com ela mesma, graças aos 8 motoqueiros mortos. Tyson tenta acalmá-la, lembrando que os corpos foram descartados em uma mina abandonada. Enquanto isso, Goody se declara novo líder do grupo na ausência de Dwight. Nem todos concordam com a decisão, mas Goody age rapidamente e coloca todos para trabalhar em novos meios de gerar renda. No tribunal, o promotor pede que o juiz negue fiança a Dwight, alegando que ele é perigoso e representa risco de fuga. Dwight interrompe seu advogado e diz ao juiz que nem mesmo tem passaporte para isso. O juiz concorda e fixa a fiança em 3 milhões de dólares. Tina decide oferecer sua casa como garantia. Pai e filha saem ignorando os jornalistas e fogem da multidão. Na sede da ATF, Stacy é informada de que Dwight conseguiu pagar a fiança e imediatamente ela entra em paranoia, acreditando que agora se tornou um alvo. No entanto, a agência segue vigiando Dwight sem descanso. No Brooklyn, Chicky conversa com outros chefes de família, deixando claro que agora está no comando. Com rumores sobre a morte do pai, o grupo decide agir para calar as suspeitas. Em Tulsa, agentes da ATF seguem Tyson e Dwight, que riem durante a conversa no carro. Dwight percebe os carros e manda Tyson despistá-los. O plano funciona e os agentes são deixados comendo poeira. De volta ao bar, Arman reclama do valor que precisa pagar de pensão e também do que deve a Dwight. Nesse momento, ele aparece e a equipe se reúne mais uma vez. Mitch apresenta o primo chamado Bigfoot, que está procurando trabalho. Ele acredita que o grupo precisa de alguém com presença imponente. Dwight gosta da ideia, admira o respeito do rapaz e o contrata imediatamente. Depois que o grupo se afasta, Dwight comenta sobre um homem peculiar que conheceu na prisão. Esse sujeito conseguiu enganar o governo em mais de 120 milhões de dólares com subsídios para uma fazenda eólica. Ele sugere que podem surgir negócios legais no futuro. Em seguida, ele passa pelo rancho de Margaret, que já sabe de tudo sobre a prisão por causa das notícias locais, mas permanece tranquila. Então, convida Dwight para acompanhá-la em um evento beneficente na noite seguinte. O evento seria promovido por um de seus clientes, um milionário do ramo da erva medicinal. Ela sugere que Dwight compre uma mesa no local e promete dividir uma bebida com ele durante a festa. Quando Tyson e Dwight deixam o rancho, percebem imediatamente que estão sendo seguidos de novo pela ATF. Desta vez, Dwight manda Tyson encostar e decide descobrir o que os agentes querem. Com armas em mãos, eles dizem que Dwight deve ficar longe de Stacy, o que o deixa confuso. Naquela noite, Stacy chega em casa depois do trabalho e encontra Dwight sentado em sua sala, esperando por ela. Ela pergunta se ele está ali para matá-la, e ele diz que jamais faria isso, demonstrando frustração por pensar em isso dele. Com charme, ele diz que Stacy reacendeu partes esquecidas da vida dele e que é muito grato por isso. Ele revela que sente mais respeito por ela do que por quase qualquer pessoa que já conheceu. Emocionada, Stacy pede desculpas e, antes de ir embora, Dwight diz que vai encontrá-la no tribunal. Assim que entra no carro com Tyson, Dwight guarda sua arma. De forma engraçada, Tyson admite que queria mesmo que ele tivesse atirado e os dois caem na risada, decidindo deixá-la em paz. Na manhã seguinte, o sol brilha em Tulsa. Tyson aproveita para contar ao chefe que quer ser rapper e precisa de um nome artístico. Ao entrarem no local chamado The Even Higher Plane, tudo parece novo e moderno. Grace tenta convencer Dwight a fumar um pouco, mas ele recusa. Fred recebe os dois com simpatia e, antes de se afastar, pede que Tyson leve os rapazes para escolher internos para o evento daquela noite. Nos fundos do prédio, Bode e Jimmy explicam a Dwight que os custos com seguro e outros encargos subiram bastante. Então, ele compartilha uma nova oportunidade. Algumas turbinas eólicas inacabadas estão abandonadas
abandonadas porque o dono foi preso. A ideia de Dwight é conseguir o controle dos subsídios e usar a energia gratuita para alimentar uma plantação hidropônica de erva. Enquanto isso, a equipe se diverte experimentando ternos com a ajuda de um alfaiate. Todos aproveitam o momento, escolhendo modelos diferentes. Ao final, saem do local com um visual elegante. No evento beneficente, os homens aguardam a chegada de Dwight. Armand, porém, chega antes e bate o carro em outro veículo. Embriagado, ele tropeça ao sair, enquanto o manobrista começa a fazer perguntas. Dwight aparece, entrega um dinheiro ao rapaz e resolve a situação. Em seguida, reúne seu grupo e pede comportamento exemplar. O pedido é de tratar com respeito o distribuidor milionário de erva e o investidor em petróleo. Dentro do salão, todos se separam e interagem com os convidados. Armand logo é abordado por Dwight, que pergunta se ele está bêbado. Como ele também representa os negócios e a equipe, Bigfoot se aproxima e remove Armand do local discretamente. Margaret então se aproxima e apresenta seu amigo Cal Thrasher, o milionário do ramo da erva. Ela já havia falado bastante sobre ele e a conversa entre os dois começa particular, mas logo se torna tensa. Dwight é ameaçado com um conselho para ficar na sua. Irritado com o tom, ele deixa claro que não aceita desrespeito nem isolamento e que esse tipo de atitude pode ter consequências. Cal tenta marcar território, mas Dwight não gosta e decide sair do evento mais cedo. De volta ao bar, Goody recebe uma ligação de Jerry, direto de Nova York, mas quem atende é Chick, que acusa Goody de ter perdido o respeito. Segundo ele, até seu próprio homem preferiu seguir Dwight. Como punição, Jerry leva um tiro na cabeça. No dia seguinte, Dwight sai do tribunal cercado por repórteres. Com sua foto estampando os jornais, ele decide procurar um novo hotel para se esconder. Em outra parte de Tulsa, Bill Bevilacqua recebe um telefonema de Cal Thrasher. Ele quer informações sobre Dwight Manfred. Bill, que não sabia que Dwight estava montando um negócio em Tulsa, promete investigar, já que a cidade está sob seu controle. Em outro ponto da cidade, Mitch canta no palco do salão enquanto Dwight observa tudo de uma das mesas. Um jogador de cartas perde dinheiro e, ao sair, encara Dwight fixamente, levantando suspeitas de estar ligado a Bill. Na manhã seguinte, Tyson ensaia seu rap em frente ao hotel de Dwight. Sob os olhares atentos dos federais, Dwight usa Tyson como distração para escapar dos repórteres, mas ainda assim é seguido pelos agentes. O destino da fuga é uma oportunidade de compra de casa. Tina comenta com o pai que alugar o lugar por $6.000 é barato comparado a Nova York. Em Kansas City, a cerca de 4 horas de Tulsa, Bill demonstra sua habilidade com armas. Um de seus homens chega para relatar a situação e Bill ordena um aviso. Ele está irritado por os nova-iorquinos não terem feito nenhuma ligação de cortesia. Enquanto isso, Cal conversa com o procurador Dylan McGrath. Usando um favor antigo, Cal exige que Dwight seja preso com garantia e Dylan aceita assumir o caso pessoalmente. Em outro ponto, Armand reclama para Tyson que está sem dinheiro e cada vez mais estressado. Ele tenta acalmá-lo e diz ter uma ideia brilhante. Antes que possa explicar, Dwight e Tina aparecem. Ele se despede da filha, que parte de carro. Spencer aparece para um breve cumprimento e depois deixa os pombinhos a sós. Então Dwight e Margaret trocam risos discretos. Chega o momento do tribunal. Dwight decide se defender sozinho e o juiz o adverte que ninguém será indulgente e qualquer erro será responsabilidade dele. Mesmo assim, o juiz permite que ele atue por conta própria. Em seguida, o procurador dos Estados Unidos declara que assumirá o caso pessoalmente. Em um hotel, Tina está com os filhos quando recebe uma ligação da tia, avisando que está a caminho de Tulsa para ajudar na mudança. Enquanto isso, no Brooklyn, Vince atende o telefone e o entrega para Chick. Do outro lado da linha, Bill ainda não havia oferecido condolências e não parecia se importar. Ele afirma que a equipe de Chick invadiu seu território e exige uma porcentagem. Chick apenas ri e diz que precisa de alguns dias para pensar. Naquela noite, Dwight e Bodie conversam sobre o perfil ideal para o júri. Um algoritmo de inteligência artificial sugere mulheres divorciadas, consideradas mais empáticas em casos com apelo emocional. Enquanto isso, o restante do grupo invade uma concessionária para conseguir dinheiro rápido para Armand. Eles arrancam uma peça debaixo de um carro e planejam fazer o mesmo com todos os veículos do lote. Na manhã seguinte, Donnie atende um dos primeiros clientes e garante
garante que os carros são confiáveis, com baixa quilometragem. O cliente tenta ligar um dos veículos, mas ele nem dá partida. Ao verificar embaixo, Donnie percebe que foi roubado. Todas as peças foram levadas. Na prisão, Dwight visita o homem que conheceu na detenção e faz uma proposta. Ele quer comprar suas turbinas eólicas avaliadas em 12 milhões por 7,5. O homem aceita e os dois vão direto ao banco solicitar um empréstimo. O gerente informa que só a gerente geral, Karen, pode decidir. Ao ser informada, ela se choca com o valor. O banco não é comercial e o máximo liberado para empréstimos é de 3 milhões. Além disso, ela exige declarações de imposto dos últimos 7 anos, análise de crédito, renda, estudo de mercado e plano detalhado de uso do dinheiro. Dwight recusa e tenta argumentar com uma comparação a Thomas Edison, mas Karen continua firme e recusa o pedido. Naquela noite, Dwight está sozinho no hotel quando sua irmã Joanne aparece de surpresa. Cansada de Nova York, ela se instala e diz que ele já deixou Tina uma vez e que deveria negociar com a promotoria. Dwight recusa. No dia seguinte, Mitch entrega o café da manhã, mas Dwight não gosta da comida saudável. Donnie invade o local furioso. Todas as peças dos carros foram roubadas. Como o seguro levará semanas para cobrir os danos, Donnie quer evitar novos problemas. Dwight propõe proteção em troca de um carro novo para Tina. Ele também promete tentar recuperar algumas peças e ainda oferecer um cão de guarda. Após sair, diz a Mitch que sente pena do sujeito e quer metade das peças de volta. Armand paga o aluguel semanal por ter falhado na tentativa de assassinato anterior, e Dwight vai direto ao escritório do procurador. Ele pergunta se é possível fazer um acordo, como pagar 100 mil dólares. A resposta é negativa, só há acordo com pena de prisão. Dwight então desconfia que Cal Thrasher esteja por trás da mudança, mas o procurador se cala. A única coisa que diz é que todos respondem a alguém. Dwight se levanta e vai embora. Enquanto isso, Mitch visita Donnie e informa que conseguiu recuperar cerca de metade das peças. Donnie agradece e Mitch aproveita o momento para perguntar se Donnie consideraria vender a concessionária. O interesse é imediato. Mitch diz que consultará um amigo. À noite no Higher Plane, todos estão se divertindo quando Bodhi comenta que criou um aplicativo chamado ChatCBD, que combina a pessoa com a planta ideal. Grace entra e avisa Dwight que há uma celebridade no local. Um homem chamado Jelly Roll aparece e cumprimenta Dwight, que não faz ideia de quem seja. Jelly Roll se prepara para cantar, coloca os fones e começa a apresentação. Dwight fica impressionado com a performance. Após a música, o cantor se despede e vai embora. No caminho de volta para casa, Tyson recebe uma ligação, avisando que os repórteres ainda estão no hotel de Dwight. Sem ter onde passar a noite, Tyson tem uma ideia maluca. Pela manhã, Dwight é acordado pela mãe de Tyson, pois ele dormiu na casa deles. Durante o café com a família, eles compartilham a refeição. Em outra parte, Good recebe uma ligação de Chick. Ele avisa que Bill está pressionando, pois Dwight teria invadido o território alheio. Chick então revela que está se aliando a Bill e sugere que Good faça o mesmo. Segundo ele, isso salvará sua vida e ainda o transformará no novo chefe da equipe em Tulsa, assim que Dwight estiver morto. Mais tarde, Dwight está ensaiando uma apresentação para sua equipe. Quando termina, os colegas garantem que ele está pronto para o tribunal. Com o nascer do sol em Tulsa, Mitch e Good conversam no bar até que Chick liga para Good. Ele avisa que Bill e seus homens estão indo para Tulsa para uma reunião e quer saber como tudo termina. Mitch apenas pergunta quem ligou e Good reage de forma defensiva, deixando Mitch desconfiado. Enquanto isso, Armand enfrenta um divórcio turbulento. A ex-esposa afirma que ele verá os filhos apenas a cada 2 semanas. Além disso, ela quer a casa e quase tudo mais, o que deixa Armand à beira de um surto. No salão, Mitch comenta com Dwight que talvez valha a pena comprar a concessionária de Donnie. Seu tio já foi dono de uma revenda Ford e Mitch acredita que conseguiria comandar o negócio, e Dwight parece gostar da ideia. Em outro canto da cidade, Cal Thrasher aparece no estábulo de Margaret, tentando sondar sobre a relação dela com Dwight. Ele pergunta por que ela não escolhe ficar com ele. Margaret, firme, responde que só o anel de mindinho de Dwight tem mais classe que o corpo inteiro de Cal. Antes de sair, diz que dali em diante ele deve lidar com Armand, o funcionário do estábulo. Mais tarde, Dwight chega ao novo imóvel alugado
quarto, onde é recebido pela filha e pela irmã. Ele reclama da cadeira que ganhou, dizendo que queria outra. Nesse momento, um vizinho metido aparece com uma multa de $100. A infração seria por deixar a porta da garagem aberta por mais de 20 minutos. Achando aquilo ridículo, Dwight ainda assim permanece calmo e deixa o homem ir embora. Dentro de casa, continua resmungando sobre a cadeira, enquanto a irmã o provoca com ironia. No dia seguinte, Dwight se arruma para ir ao tribunal. O vizinho reaparece, dessa vez com outra multa, agora de $150, alegando que o lixo estava desorganizado. Dwight mantém a paciência mais uma vez e deixa o homem ir embora sem reclamar. No estábulo, Armand recebe uma ligação de Cal Thrasher pedindo um encontro. Ele segue até a mansão e, após os cumprimentos, Cal vai direto ao assunto, perguntando sobre Dwight. Armand confessa que as dívidas com a esposa, a pensão e o aluguel semanal estão o deixando sem saída. Cal então oferece $30 mil, deixando claro que um favor será cobrado no futuro. No tribunal, o procurador chama suas testemunhas, mas tudo ocorre de forma mecânica. Dwight não discute nada. Em vez disso, chama apenas uma testemunha, Stacy. Ela entra, presta juramento e ouve Dwight relembrar o passado entre eles. Ele consegue que Stacy admita que foi ela quem deu o primeiro passo, elevou a relação e, principalmente, salvou sua vida ao tomar um tiro por ele. Com a acusação de suborno pendente, Dwight argumenta que, se ela fez tudo isso por ele e ainda salvou sua vida, qual seria o problema em dar um presente de agradecimento? O promotor decide não fazer perguntas e ambas as partes dispensam os argumentos finais. O júri se retira para deliberar. Ao sair do tribunal, Stacy é alcançada por Dwight, que afirma ter gostado de estar com ela e deseja o melhor, mesmo sabendo que ela pretende se mudar por causa do trabalho. Pouco depois, Dwight recebe uma ligação e vai ao salão, onde Bill o espera. Os dois se apresentam e a conversa começa. Bill questiona o que Dwight está fazendo em Tulsa e ele pergunta o mesmo. Bill afirma que Tulsa é seu território e que alguém terá que começar a pagar, mas Dwight nega submissão a Chick. Bill insiste em querer uma parte e Dwight diz que está construindo algo, então Bill decide mandar uma proposta por meio de seu homem de confiança. Após a reunião, Tyson informa que o júri já chegou a um veredito. No tribunal, amigos e repórteres aguardam ansiosos. O juiz entra, seguido pelo júri. O silêncio domina a sala e o veredito é entregue. Uma jurada lê o número do processo e anuncia que o resultado foi inocente. A equipe de Dwight comemora e ele agradece o procurador, pedindo que mande lembranças a Thrasher. Agora livre do processo, Dwight discursa ao povo de Tulsa, elogiando o sistema de justiça. Ao mesmo tempo, Cal Thrasher recebe a notícia decepcionante de que Dwight foi absolvido. No bar, Goody é informado de que o enviado de Bill está trazendo uma proposta. Porém, naquela noite, Chick está sem paciência para negociações. Ele ordena que Goody atraia Dwight para fora e deixe o resto acontecer. Enquanto isso, o vizinho irritante assiste às notícias e descobre que Dwight é acusado de 2 assassinatos em Nova York. Apavorado, ele corre até a casa de Dwight. Desta vez, pede desculpas e cancela todas as multas, garantindo que não haverá mais confusão antes de sair correndo. No bar, Mitch dá início à comemoração e a equipe celebra, enquanto Margaret convida Dwight para dançar. Goody o informa que o mensageiro de Bill está lá fora. Ao sair, Dwight recebe um abraço da filha e Armand paga o que devia. Lá fora, Goody e o visitante o aguardam. De repente, o homem saca uma arma, mas é contido por Bigfoot, que o mantém preso enquanto Goody o esfaqueia várias vezes. Tyson se oferece para cuidar do corpo e garantir que desapareça sem deixar rastros. De volta ao bar, Margaret percebe sangue no rosto de Dwight e o limpa para ele. Então, os dois dançam. No dia seguinte, Bill sai de sua mansão. Ao chegar ao portão, encontra o corpo de seu homem de confiança com um aviso claro de Dwight. Logo ao amanhecer, Bigfoot deixa um silencioso Tyson na casa de seus pais. Antes de partir, ele comenta com Dwight que o rapaz lidou bem com a situação. Então Dwight pede que ele permaneça por perto e mantenha vigilância. Dentro da casa, Joanne já está acordada e demonstra preocupação. Ela confronta Dwight desconfortável com os recentes acontecimentos, especialmente vivendo em uma área protegida por seguranças. Dwight tenta tranquilizá-la, afirmando que estão seguros, mas ela continua desconfiada. Ele então admite que precisou eliminar um mafioso de Kansas City que estava atrás dele. Joanne o desafia, dizendo que ele não apenas
provocou, mas também matou um homem de Bill Bevilacqua. Ela alerta que Bill não vai recuar e que agora não é só Dwight quem corre risco, mas todos ao seu redor. Enquanto isso, Tyson passa um tempo com seu pai, Mark, ajudando a consertar a velha van da família. Ele oferece dinheiro para um veículo novo, mas Mark recusa com firmeza. Na casa de Dwight, ele ensina os netos a dar um soco correto enquanto se preparam para o primeiro dia de aula. Tina intervém, lembrando que a escola é contra a violência e que os filhos devem procurar os professores caso tenham problemas. Dwight, por sua vez, os aconselha a nunca dedurar ninguém. Mais tarde, ele confessa a Tyson que talvez devesse ter agido diferente na conversa com Bill Bevilacqua e que talvez devesse ter aceitado um acordo, mas Tyson discorda e diz que Dwight nunca faz nada pela metade. Os dois seguem até o The Even Higher Plane. Ao chegar, Dwight manda fechar a loja imediatamente e dispensar os clientes. Ele avisa Bode de que problemas podem estar se aproximando por causa do assassinato de Carl e que todos podem estar em perigo. Indignado, Bode sai furioso, seguido por Tyson. Do lado de fora, Bode desabafa dizendo que não entrou nessa para lidar com assassinatos, mas sim com crimes de colarinho branco. Tyson tenta convencê-lo de que estão juntos nessa, mas Bode não se convence. Ele então discursa para todos da equipe, declarando que Bill Bevilacqua acredita que Tulsa é dele, mas na verdade pertence a eles. Oferece a chance para que saiam agora, se quiserem. Nenhum deles aceita, nem mesmo Bode. Enquanto isso, Cal Thrasher visita Armand e entrega outro envelope recheado de dinheiro. Pressiona Armand para saber onde Dwight consegue sua erva. Então Armand responde que Dwight está procurando um local no norte, possivelmente ligado a uma fazenda de energia eólica. Após a visita, Armand se dá conta da gravidade da situação. Na fazenda de vento, Dwight, Mitch, Bode e Tyson se encontram com uma família nativa americana que representará o negócio oficialmente. Mad Hatch propõe ficar com 20% da energia produzida, condição que Dwight considera justa. No entanto, a Hanu exige também 20% das vendas de erva, o que Dwight acha excessivo. Mad Hatch então revela que Cal Thrasher fez uma oferta semelhante horas antes. Bode garante a Dwight que os números ainda podem funcionar. Um acordo é fechado, com Mad Hatch mencionando um programa especial que pode ajudar nas reformas. Enquanto isso, Bill Bevilacqua liga para Chick tomado pela raiva. Ele está furioso porque Good não traiu Dwight e reclama por ter que enterrar o corpo de Carl na floresta sem sequer um enterro digno. Bill exige a morte de Dwight e desliga na hora. Mais tarde, ele é interrompido por Sandy, que pergunta se ele pode ligar para Carl. Ele responde de forma ríspida, alegando que Carl é adulto e toma suas próprias decisões. Ela quer saber se ele vai voltar, mas ele não sabe responder. Em outro ponto, Vince provoca Chick dizendo que Pete, pai de ambos, teria resolvido o conflito entre Dwight e Bill. Bêbado e agitado, Chick insinua que Pete não morreu naturalmente, dando a entender que ele mesmo pode ter matado o pai. Vince reage com nojo e logo Chick desmaia. Enquanto ele está desacordado, Vince atende uma ligação de Bill, que está furioso com o fracasso de Chick. Ele começa a duvidar da utilidade de Nova York. Então Vince aproveita e propõe resolver o problema com Dwight por conta própria. Bill gosta da ideia imediatamente e Vince promete entrar em contato pelos canais certos. Em outro local, Cal Thrasher confronta Jack, um sócio de sua fazenda de erva, e exige que ele pare de cultivar e vender papoula na propriedade. Mais tarde, Cal exige 50% dos lucros da heroína que Jack já vendeu, o que o irrita profundamente. O conflito se intensifica quando encontram dois trabalhadores chineses roubando. Cal sugere espancá-los como exemplo. Jack, no entanto, atira friamente nos dois, dizendo que é assim que lida com ladrões. Enquanto tudo isso acontece, Good vive sob paranoia extrema, achando que todos estão tramando contra ele. Em um momento de pânico, saca uma arma contra um desconhecido, apenas para perceber que não havia ameaça alguma. Em outro lugar, Mitch e Dwight retomam contato com Donnie Shore. Ao final do encontro, Dwight concorda em comprar a concessionária pelo valor pedido, principalmente pela licença da General Motors, que permite vender produtos GM a preços inferiores aos de concessionárias comuns. Dwight ainda convence Donnie a continuar por alguns meses para treinar Mitch e garantir uma transição tranquila. Mais tarde, Dwight desabafa com Mitch no bar, dizendo que se arrepende de algumas escolhas. Confessa que não consegue
consegue controlar seus impulsos e que talvez não precisasse ter seguido o caminho do crime quando era jovem. Mitch o chama de buscador, alguém que sempre vai atrás da próxima grande coisa, mesmo depois de conquistar tudo. Algum tempo depois, Dwight está acompanhando os netos até a escola. Bigfoot permanece atento na entrada e o Dr. Fogel aparece para cumprimentar a família. Vanessa se oferece para levar as crianças para dentro, enquanto o doutor conduz os adultos para um tour. Desde o início, Dwight já demonstra não gostar do ambiente. A filosofia de que todas as crianças são únicas lhe soa falsa. A ausência de esportes e a ideia de tratar todos como iguais não impressiona. Tina, por outro lado, aprova a escola. No The Even Higher Plane, Bode orienta os funcionários a ficarem atentos, não apenas chapados. Ele avisa Grace que a irmã de Dwight pode aparecer para aprender sobre o negócio e diz que vai até a fazenda eólica checar os reparos. Grace pergunta sobre a previsão da estufa hidropônica e se poderia trabalhar lá quando ficar pronta. Bode não vê problema nisso e deixa a loja. Em casa, Dwight critica a escola por não marcar pontos no basquete para não ofender ninguém, achando isso ridículo. Ele diz que estão criando uma geração de fracotes. Joanne, indignada, defende Tina e afirma que o mundo em que Dwight cresceu já não existe mais. Dwight se recusa a aceitar que as mudanças possam ser boas e ignora os comentários. Na loja de Donnie, eles aguardam a aprovação da GM. Enquanto isso, Donnie mostra a Mitch como o negócio funciona, explicando que sucesso depende de serviço e marketing. Ele menciona como sua imagem de cowboy é uma estratégia para transmitir admiração e confiança. Em Nova York, Vince manda seu parceiro Johnny, conhecido como The Zip, limpar o local. The Zip questiona por que Chick voltou a confiar em Goody, mas Vince ignora, sentando-se na cadeira de Pete para provocar. Os dois levantam a possibilidade de Chick ter matado o próprio pai. Quando Chick entra, a conversa muda de rumo. Vince propõe acabar com os conflitos e sugere uma reunião com Bill e Dwight. Inicialmente relutante, Chick acaba concordando, convencido de que é o certo a se fazer. Enquanto Dwight e Tyson analisam os próximos passos com Bill, Dwight relembra a história de duas famílias que entraram em uma guerra sangrenta sem motivo. O saldo foi um massacre inútil. A lição foi que tudo o que precisavam era ter esperado. Mesmo parecendo fraqueza no curto prazo, a paciência teria vencido. Dwight acredita que Bill está na mesma posição agora. Em seguida, a máfia de Nova York entra em contato com Bill. Vince atende e confirma que os três grupos terão uma reunião. Após relutar, Bill aceita. Antes de desligar, Chick pega o telefone e diz hora e local do encontro, encerrando a ligação de forma abrupta. Vince apenas observa com desconfiança. De volta com Dwight, a equipe discute ideias para a nova concessionária. Dwight sugere colocar Mitch nos comerciais e deixar o nome para depois. Depois, todos se deslocam para outro investimento. Bode conhece seus novos parceiros de negócios e começa os reparos. No estábulo, Dwight e Tyson aparecem sem aviso para cobrar o aluguel semanal de Armand. A tensão aumenta quando Tyson e Armand discutem. Enquanto isso, Dwight se afasta para conversar com Margaret. Ele pergunta se ela está livre à noite. Depois de se fazer de difícil, Margaret aceita, mas o alerta sobre Cal Thrasher, dizendo que ele é controlador e tem laços com criminosos como Jack. Dwight ri, prometendo que todos terão o que merecem. No bar, Goody recebe uma ligação de Nova York. Vince garante que não quer confusão e diz ter mudado. Menciona que entre eles, negar uma reunião é traição. Goody diz que perguntará a Dwight. Enquanto isso, Cal Thrasher aparece novamente no estábulo e vê Dwight e Tyson ali. Sem hesitar, Dwight o confronta e ameaça quebrar sua mandíbula caso continue se intrometendo. Antes que a situação piore, Dwight recebe uma ligação de Goody informando que as famílias marcaram uma reunião em Atlanta. Ele diz que vai pensar. Enquanto isso, Mitch continua contando os maços de dinheiro no bar. Em outro ponto, Cal recolhe alguns homens dos campos, irritando Jack. Jack exige saber o que está acontecendo, mas Cal se recusa a explicar, mesmo usando os homens dele. O clima pesa e os dois se separam em má situação. Cal leva dois carros cheios de homens até as turbinas eólicas de Dwight, onde Bode é surpreendido e atacado. Os outros homens invadem o local. Jimmy avisa Dwight que parte com sua equipe. Ao chegarem, Mitch, Dwight, Bigfoot, Tyson e Goody descem dos carros e a briga começa.
começa. Eles eliminam um inimigo por vez. Os invasores não têm chance. Todos acabam derrotados e alguns fogem. Um deles é capturado e interrogado. Com tortura, o homem confessa que foi enviado por Thrasher e que isso é uma declaração de guerra. Na casa de Bill, Cal liga para comparar informações sobre Dwight. Mas Bill, que já vendeu sua parte no negócio para um parceiro chinês, dispensa Cal com frieza. À noite, Dwight encontra Margaret em um novo restaurante italiano. Um garçom se aproxima para abrir um vinho enviado por Cal Thrasher. Com um olhar esperto, Dwight tem uma ideia e pede ao garçom 2 garrafas das mais caras da adega. Pede também uma para uma mesa aleatória. Logo no início da manhã, Dwight avisa Tina e Joanne que está indo para Atlanta resolver um problema. Fica surpreso ao perceber que Tina já sabe que é uma reunião com Bill de Nova York. Ela insiste que quer uma arma e, embora hesite, Dwight pede a Mitch que a ensine a atirar. Mitch leva Tina ao estande de tiro e a orienta sobre segurança e manuseio. Tina aprende rápido, impressionando Mitch. Os dois se divertem e demonstram sintonia enquanto treinam juntos. Mais tarde, Dwight pergunta como foi, e Mitch descreve Tina como uma mulher bonita e decidida. Em outro ponto da cidade, Armand, visivelmente estressado, aparece no The Even Higher Plane para buscar mais balas de goma. Nesse momento, Bode entra, machucado, chamando a atenção de Armand. Ao ser questionado, Bode explica que ser atacado faz parte dos riscos de trabalhar com Dwight. Acaba revelando que o ataque teve relação com Cal Thrasher, deixando Armand ainda mais preocupado com tudo o que está acontecendo ao redor. Ele decide confrontar Cal diretamente, reconhece os $50 mil que recebeu, mas avisa que as ações de Cal contra Dwight estão colocando todos em risco. Cal o menospreza, chamando-o de infantil por não prever as consequências. Quando Armand tenta sair do acordo, Cal muda o tom e o ameaça. Afirma que agora possui Armand e, se ele deixar de ajudar, será esfolado vivo e terá a língua enviada aos próprios filhos. Mas Cal também enfrenta problemas. Depois da surra sofrida por seus seguranças, Jack perde a paciência. Jack acusa Cal de expor o grupo ao ridículo e reclama do aumento nos custos médicos com os homens feridos. Diz que o foco deveria estar no cultivo de erva e não em brigas pessoais. Depois disso, Jack exige que Cal resolva a situação com Dwight de forma definitiva. Segundo ele, inimigos de verdade não são derrotados com meias medidas e exige resultados imediatos. Em Nova York, no aeroporto de LaGuardia, Chick esquece que está com uma arma no tornozelo e é imediatamente detido pela segurança. Com isso, Vince precisa ir sozinho para Atlanta. No restaurante onde a reunião seria realizada, Dwight, Good, Bill e o braço direito de Bill aguardam Chick e Vince. Quando Vince chega sozinho e explica o que aconteceu, a reunião começa mesmo sem Chick. Bill declara que Tulsa sempre pertenceu a Kansas City e acusa Dwight de recusar ofertas razoáveis, além de não ter aliados nem equipe suficiente, chamando Dwight de forasteiro. Ele rebate dizendo que só foi enviado para Tulsa contra a vontade. Se alguém deve algo a Bill, é Nova York, não ele. Bill insiste que quer dinheiro e vingança pela morte de Carl. Vince propõe que Bill receba parte dos lucros da plantação. Dwight oferece 15% em troca de proteção e distribuição. Bill concorda relutante. Quando pergunta o que Nova York traria para o acordo, Vince menciona o Ozempic falso. Bill debocha da decadência de Nova York. Dwight e Bill selam o acordo com um aperto de mão e saem, deixando Vince sem nada. De volta a Nova York, Vince explica o resultado a Chick, que achava que a reunião havia sido adiada. Ao saber que ela aconteceu mesmo assim, Chick explode. Fica furioso ao descobrir que Dwight vai pagar Kansas City e Nova York só ficou com o Ozempic falso. Chick insulta Vince, chamando-o de idiota, mas Vince rebate, dizendo que o erro foi de Chick por ser preso no aeroporto. A discussão se intensifica e quase vira uma briga antes de Vince sair furioso. Em Kansas City, Bill começa a se arrepender do acordo, sentindo que foi superado por Dwight e ficou em desvantagem. Após o confronto com Cal e a gangue de Jack, Dwight e sua equipe ficam em alerta com medo de retaliação. Bode decide fechar a loja mais cedo e Dwight avisa Tyson para ficar atento o tempo todo. Logo, Tyson percebe um carro o seguindo, o que aumenta a tensão. Quando o carro de Mark Mitchell não liga, Tyson liga para Dwight, que oferece o próprio carro para os trabalhos de encanador. Tyson leva Mark até seus compromissos. Na primeira casa, Tyson se surpreende ao ver que Mark é pago com Chile em vez de
dinheiro. Após um dia longo, Tyson liga novamente para Dwight e pergunta se pode comprar o carro como presente para o pai. Dwight aceita e Mark fica emocionado. Pai e filho se abraçam com força. Mas na manhã seguinte a tragédia acontece. Tyson vê um carro sair em alta velocidade. Quando Mark tenta ligar o veículo, ele explode na frente de Tyson, que fica em choque. No hospital, a família de Tyson é acompanhada por Dwight e Goody. Sem notícias de Mark, todos aguardam até que o médico finalmente aparece. Ele diz que Mark teve sorte, pois apenas metade do corpo estava dentro do carro no momento da explosão. Serão necessárias algumas cirurgias do lado direito, mas a recuperação deve ser boa. Tyson, revoltado, grita dizendo que vai matar Bill por isso, mas leva um tapa da mãe, que se decepciona com os caminhos do filho. De volta à cena do crime, agentes da ATF e do FBI analisam o local. Eles afirmam que a bomba explodiu antes do esperado e que o alvo era Dwight. Do lado de fora do hospital, Dwight explica a Tyson que ninguém deve agir até saberem exatamente quem estão enfrentando. Em casa, Dwight recebe uma visita dos agentes do FBI. Eles querem saber quem tentou matá-lo. Ele apenas os expulsa. Na concessionária de Donnie, Tyson pede um carro educadamente e Donnie responde com desprezo, mas acaba cedendo. No bar Mitch, Goody e Dwight sabem que o atentado pode ter sido obra de Cal Thrasher, Nova York ou Bill. Imediatamente, Dwight liga para Chick e pergunta se foi ele quem tentou matá-lo com uma bomba. Chick ri e diz que usaria 2 balas na cabeça, não explosivos. Dwight pede para falar com Vince, que confirma que não foram eles. Após a ligação, Chick e Vince discutem mais uma vez. Enquanto isso, todos os homens de Dwight ficam em alerta. Bode avisa seus funcionários que vai pagar o Uber de ida e volta para todos. Bigfoot e Dwight vão até o último local de trabalho de Mark e Tyson. Dwight entrega dinheiro ao proprietário em troca do acesso às câmeras de segurança. O homem os convida para entrar. No hospital, Tyson é afastado metaforicamente de sua família. O técnico analisa as imagens e identifica o Prius que perseguiu Tyson durante o dia. Consegue apenas 2 letras da placa. Dwight decide visitar um velho instrutor de direção. No meio de um teste de direção, Paul é interrompido e obrigado a rodar a placa para Dwight. A princípio relutante, ele aceita o pedido em troca de $10 mil. Enquanto isso, Chick liga para Bill e quer saber se foi ele o responsável pela tentativa de assassinato. Bill nega com veemência e acusa Chick de ser o culpado, pedindo que o deixe fora disso. Dwight faz outra visita surpresa a Armand e pergunta sobre as conversas dele com Cal Thrasher. Armand tenta disfarçar, mas quando Dwight pergunta sobre as turbinas, Armand admite estar no meio disso tudo. A informação basta para Dwight. Em Nova York, Vince encontra alguns veteranos e desabafa, dizendo que Chick é um cabeça quente. Ele pede conselhos para propor um acordo de negócios com Dwight, desde que Chick seja afastado para proteger a família Invernizzi. Os homens dizem que precisam falar com seus superiores e que só com autorização poderão prosseguir. Vince concorda. Os homens elogiam sua prudência por não agir impulsivamente. Mais tarde, Dwight e Bigfoot surpreendem Cal Thrasher. Dwight quer saber por que alguém fraco como ele teria coragem de enfrentá-lo. Pergunta diretamente sobre a bomba no Prius branco. Cal finge não saber de nada e Dwight avisa que se descobrir qualquer envolvimento vai enterrar Cal e seu império. Jack assiste tudo à distância. Após Dwight ir embora, Cal questiona Jack se ele foi o responsável. Jack se cala, mas faz uma ligação para alguém chamado Ranjan pedindo que vá ao local imediatamente. No bar, Tyson está deprimido. Mitch tenta animá-lo com conselhos, dizendo que nada daquilo foi culpa dele. Tyson quer vingança e acredita que Bill está por trás. Enquanto isso, Bill conversa com seus homens e diz que a situação precisa ser resolvida. Eles acreditam que Nova York possa estar envolvida, mas querem eliminar Dwight e Tyson de uma vez. Bill hesita e diz que talvez no futuro. Durante o jantar com Margaret, Dwight recebe uma ligação de Paul com o endereço do Prius branco. Margaret confessa que esse tipo de vida a excita um pouco. No hospital, Tyson visita o pai em coma. Sem querer acordá-lo, começa a falar, admitindo que sabe que suas escolhas podem não ter sido as melhores, mas se desistir agora, tudo terá sido em vão. Mark reage, demonstrando que ouviu o filho. Tyson afirma que não vai deixar isso passar e declara seu amor antes de sair. No dia seguinte, Jack admite ser o autor do atentado e diz que
com cobras, o certo é matar e descartar. Cal fica furioso com a burrice do sócio e sabe que quando Dwight descobrir, tudo vai piorar. Jack promete se livrar das provas e começa assassinando a única testemunha. Logo depois, Mark acorda e liga imediatamente para Tyson, mas cai na caixa postal. Ele está do lado de fora da casa de Bill, segurando uma arma e esperando o momento certo. Mark liga para Dwight desesperado e ele tenta contatar Tyson. Ele atende e Dwight informa que tem o endereço do Prius, mas já é tarde demais. Um dos homens de Bill atira contra o carro de Tyson, que reage com precisão. O tiroteio começa e Tyson acelera o carro em fuga, enquanto Dwight escuta tudo do outro lado da linha. Mais tarde, Dwight está repreendendo Tyson, dizendo que em uma máfia de verdade, suas ações poderiam ter justificado punições severas. Ele se defende dizendo que fez aquilo pelo pai e afirma que, se quiserem, podem mandá-lo embora. Dwight o tranquiliza, diz que ele é família e que sempre estarão ao seu lado. Em seguida, liga para Bigfoot e pede que investigue um Prius branco registrado pela AGV Imports. Enquanto isso, Bill se reúne com seus homens para discutir o estado de Vic. Após levar 2 tiros, ele está hospitalizado. Bill promete atacar Tulsa com força. Durante a reunião, Chick liga querendo saber novidades. Bill menciona que Vic foi baleado na própria garagem e, furioso, jura matar Dwight sem saber que o FBI está escutando por escuta escondida. Mais tarde, Armand encontra Clara e confessa que foi pago para espionar Dwight, o que acabou levando ao atentado. Ele diz estar considerando entrar no programa de proteção à testemunha com o FBI e pede que Clara vá com ele, mas ela recusa. Clara afirma que quer seguir com a própria vida e Armand, tomado pela raiva, a xinga e chuta a porta do carro antes que ela vá embora. Em outro local, Dwight conversa com Tina e conta sobre o incidente com Tyson. Pede que ela leve os filhos e vá embora, sugerindo Nova York. Tina, decepcionada, diz que ele nunca vai mudar. Ela concorda em partir, mas alerta que se a família se separar novamente, não haverá conserto. No hospital, Tyson visita o pai, que o questiona sobre a noite anterior. Tyson mente, mas o pai desconfia. A mãe aparece, mas evita até olhar para o filho. Depois que ele sai, os 2 pais conversam e admitem o medo de estarem perdendo Tyson. Bigfoot liga para Dwight e informa que a AGV Imports é só um terreno vazio. Dwight pede para ser buscado e decide investigar pessoalmente. Em seguida, Armand perde o controle com Spencer e começa a gritar. Margaret percebe que ele está bêbado e pede que vá embora. Então ele responde que não tem casa e culpa Dwight por tudo. Margaret o demite imediatamente e Armand sai furioso. Enquanto isso, Tina faz as malas, se despede de Joanne e parte com os filhos. Em uma reunião com sua equipe, Dwight informa que os homens de Bill foram alvo de um ataque. Ordena o fechamento das lojas e que todos se preparem para a guerra. Quando perguntam se Tyson está envolvido, Dwight responde que quanto menos souberem, melhor. Mitch e Tyson vão buscar um carro novo com o dono da concessionária. Tyson escolhe a Escalade. Donnie entrega o carro com prazer, sabendo que a loja oficialmente será deles no dia seguinte. No grupo de Chick, eles discutem os planos iminentes de Bill contra Dwight. Vince sugere que seria melhor se nenhum dos lados vencesse, pois o ganhador dobraria o território. Chick o corta e manda que fique no lugar dele. Depois que Chick sai, Vince diz aos outros que é hora de afastá-lo, seja matando ou de outro jeito. Durante a reunião de Dwight, eles discutem possíveis atiradores e planos de apoio. Eles são interrompidos por 2 agentes federais que interrogam Dwight sobre o tiroteio da noite anterior e o alertam que Bill está planejando um ataque contra sua equipe. Após a saída dos agentes, todos concordam que as opções são limitadas enquanto fogem dos federais. Em outro ponto, Cal e Jack conversam, mas são interrompidos por Armand. Quando Jack se afasta, Armand implora por ajuda, temendo que Dwight saiba que ele anda falando com Cal. Ele, indiferente, joga uma nota de $100 no chão e vai embora. Dwight volta para casa e encontra Joanne, que informa que Tina e as crianças já partiram. Triste, Dwight lamenta não ter se despedido e diz que não queria que elas fossem embora. Em seguida, liga para Chick e o avisa que sua família está voltando para Nova York. Com tom sombrio, ele ameaça que se algo acontecer a eles, vai eliminar o grupo de Chick um por um, lentamente e com dor. Pede que a mensagem seja passada a Vince. No The Even Higher Plane, Bodhi e Jimmy dispensam os outros. Eles dizem que terminarão de empacotar tudo e a equipe vai embora. Enquanto isso, Armand, bêbado, liga para o filho, que não atende. Deixa
deixa uma mensagem dizendo que se arrepende das escolhas que fez, que ainda tem uma última coisa a fazer e que ficará afastado por um tempo. Ele pede que o filho se lembre apenas dos bons momentos antes de beber outro gole da sua bebida. Em outro local, Mitch e Tyson carregam armas pesadas, incluindo lançadores de granadas, se preparando para o conflito iminente. Perto da casa de Dwight, 2 homens de Bill estão de vigia. Eles são confrontados pelo vizinho irritante que os repreende por estacionarem ali. Para evitar chamar a atenção, eles vão embora. Em seguida, Cal e Jack retomam a conversa tensa. Jack conta que, como refugiado, aprendeu a ser implacável. Ele entrega a Cal um contrato exigindo a transferência total do negócio por $1000. Cercado pelos homens de Jack, Cal joga o papel no chão. Forçado a se ajoelhar com uma arma apontada para a cabeça, acaba assinando, entregando tudo. Em Nova York, Vince toma o controle. Durante a reunião com Chick e os demais, ele pede que Chick se sente e toma sua arma. Vince explica que conversou com outras famílias e que a decisão é afastá-lo. Avisa que Chick deveria se considerar sortudo por ainda estar vivo. Furioso, ele parte para cima, mas é contido. Vince e Fat Jimmy o acusam de ter causado tudo ao mandar Dwight para Tulsa. Vince informa que a família agora tem nova liderança e que Chick deve tirar alguns meses de folga. Ele apenas cospe na mesa e vai embora. Em Tulsa, Bode e Jimmy conversam. Jimmy comenta que tudo isso era inevitável. De repente, um carro com os homens de Bill passa atirando. Bode se joga para se proteger, mas Jimmy é atingido. Assim que o carro foge, Bode liga para Dwight, que reúne o grupo para reagir. Os homens de Bill o informam do ataque, mas ele fica furioso, pois queria Dwight morto. Cal vai até Bill e implora por ajuda, dizendo que Jack está fora de controle e tirou tudo dele. Bill o ignora até ouvir algo importante. Cal revela que Jack foi quem orquestrou a explosão no carro de Dwight. Tomado pela raiva, Bill grita com Cal, acusando-o de ter começado uma guerra. No cofre, Good está sacando dinheiro quando Armand aparece transtornado. Ele puxa uma arma, aponta para Good e exige o dinheiro. Tremendo, dispara um tiro de aviso. Good obedece, mas o alerta de que Dwight vai encontrá-lo onde quer que se esconda. Armand enche a mochila com dinheiro, foge do local e deixa Good atônito para trás. Algum tempo depois, no funeral de Jimmy, a tribo indígena se reúne para prestar homenagens ao velho amigo. Cada integrante compartilha algumas palavras em memória dele. 2 membros da tribo se aproximam de Dwight e lhe entregam um machado tradicional em nome da mãe de Jimmy, que insiste que ele deve ficar com a arma. Durante a conversa, os indígenas expressam o desejo por vingança. Dwight garante que haverá justiça e os guerreiros prometem apoio total. No carro, Bode abandona seu lado pacifista e pergunta diretamente quando vão matar Bill. Dwight responde com calma, dizendo que o momento certo está próximo. Enquanto isso, Armand, com uma mochila cheia de dinheiro roubado, chega até a fronteira. Consumido pela culpa, ele hesita em fugir. Depois de xingar a si mesmo, decide dar meia volta. Good mais tarde confronta Dwight e diz que, se encontrar Armand, vai matá-lo. Ele revela que Armand roubou $500 mil e fugiu, enfatizando que precisam encontrá-lo antes que fale com o FBI. Em Nova York, Vince liga para Chick e ordena que ele traga Dwight de volta ao grupo. Chick pondera a exigência antes de desligar, sem revelar a decisão. Enquanto isso, Bill reúne seus homens para discutir os próximos passos. Consideram propor uma trégua a Dwight, tratando o conflito como um mal-entendido. Durante a conversa, falam em eliminar Kel, ideia que Bill aprova, mas apenas no momento certo. Em Tulsa, Tyson informa Dwight que ainda não encontrou Armand, mas vai continuar procurando. Ao encerrar a ligação, Dwight sugere a Joanne que vá para Nova York com Tina por segurança. A conversa é interrompida por uma batida na porta. Bigfoot entra e avisa que há um visitante. Em outro local, Bill e Cal se encontram. Ele lamenta ter perdido tudo e Bill lembra que o avisou sobre Jack. Cal então propõe um plano para alcançar Dwight e acabar com o conflito de vez. No dia seguinte, Cal visita Margaret no rancho, pede sua ajuda, dizendo que Jack é um psicopata. Cal implora para que Margaret convença Dwight de que Bill não teve envolvimento na tentativa de assassinato, colocando toda a culpa em Jack. Mais tarde, Tyson visita o pai, que agora se recupera em casa. Quando a mãe chega, o clima entre os dois é tenso. O pai insiste que a família é o mais importante e pede que eles se reconciliem. Emocionados, Tyson e a mãe finalmente se abraçam. Enquanto isso, Dwight, Good e Bigfoot
Foote estão reunidos quando Margaret pede uma conversa particular com ele. Ela revela que Cal detém 49% do rancho e afirma que Jack foi o responsável pela explosão do carro. Dwight, no entanto, se mantém firme, diz que está cansado de conversas e se recusa a encontrar Bill ou Cal. Em Nova York, Chick tenta comprar uma passagem, mas descobre que está na lista de proibidos de voar devido à prisão recente, ficando preso e irritado. Apesar disso, Dwight aceita se encontrar com Bill e Cal, deixando claro que só quer ouvir. Quando a conversa esquenta, Cal tenta intermediar. Ele destaca que Jack é o verdadeiro inimigo e revela que está expulsando todos, inclusive ele mesmo. Dwight não se convence totalmente, mas promete pensar e vai embora. Armand, por sua vez, encontra Jack, que o acusa de estar trabalhando para Dwight. Armand o alerta de que todos já sabem que ele foi o responsável pelo atentado. Ele, irritado, sugere uma emboscada contra Dwight no rancho quando ninguém estiver por perto. Naquela noite, Jack e seus homens chegam ao rancho guiados por Armand. Quando se aproximam, as luzes se acendem. Os homens de Jack são mortos a tiros e golpes de faca pelos indígenas que participam do massacre. Ao final, quase todos os comparsas de Jack estão mortos, exceto ele, que é baleado na perna. Mitch e Bigfoot arrastam Jack até o celeiro, enquanto os indígenas se encarregam dos corpos. Dwight diz a Bill que conversarão no dia seguinte e o dispensa. Dentro do celeiro, Jack é amarrado e colocado sobre uma cova recém-aberta. Dwight entrega o machado indígena a Tyson e o incentiva a finalizar o inimigo. Tyson hesita, mas encorajado por Dwight, finalmente golpeia Jack na cabeça, matando-o instantaneamente. Armand entra no celeiro e revela ser o visitante que avisou Dwight na noite anterior. Dwight admite que quase matou Armand, mas recuou e lhe deu uma chance de se redimir. Juntos planejaram atrair Jack e acabar com ele. Com Jack morto, Dwight declara que tudo está resolvido. Bigfoot enterra o corpo enquanto Chick está viajando de ônibus, determinado a encontrar Dwight. Na fazenda de Cal, ele menciona suas 18.200 acres e agradece a Dwight por ter resolvido o problema com Jack, salvando o seu negócio. Ele pergunta o que Dwight quer em troca. Ele responde que Cal deveria agradecer por ainda estar respirando, mas avisa que se não aceitar o acordo, vai se juntar ao amigo no túmulo. Cal tenta resolver como um homem de negócios, mas Dwight chama Bigfoot e ameaça matá-lo na hora. Mesmo assim, Cal se mantém firme e diz que é tudo blefe. Dwight ignora e afirma que está tomando todos os negócios de Cal, dizendo que ele não tem preparo para o submundo. Cal, sem opções, finalmente cede e aceita os termos, afirmando que está cansado dessa vida. Tyson parabeniza Dwight pela nova fazenda. O grupo deixa o local e, no rancho, Margaret encontra uma bala no chão e a esconde. Na concessionária, Donnie conta as pilhas de dinheiro, enquanto Mitch assina e se torna o novo proprietário. Os dois apertam as mãos e finalizam o negócio. Enquanto isso, Vince liga para Dwight dizendo que Nova York agora tem nova liderança. Chick está fora e ele está no comando. Vince avisa que ele está indo para Tulsa com um ultimato: ou traz Dwight de volta para Nova York ou nunca mais retorna. Vince diz que não quer que Dwight aceite, pois deseja o fim de Chick. Ainda assim, quer seguir em frente ao lado de Dwight. Ele ri e encerra a ligação de forma amigável. No bar, Bill aparece e pergunta se Dwight vai incluí-lo nos lucros. Bill propõe 50%, mas ele oferece apenas 25%. Bill não gosta da proposta e discute, mas Dwight se mantém firme. Sem chegar a um acordo, ele sai do local irritado. Ao mesmo tempo, Chick invade o The Even Higher Plane, exigindo ver Dwight. Ele ameaça Fred e Grace e expulsa Bodhi do escritório à força. Quando Dwight chega furioso, Chick tenta se mostrar amigável e elogia o que ele construiu. Ele diz que Dwight deveria estar em Nova York, não em Tulsa, e culpa o próprio pai por tê-lo mandado para longe. Então propõe matar Vince e comandar Nova York juntos. Dwight recusa, dizendo que sua vida agora está em Tulsa, e o acusa de ter matado o próprio pai. Ordena que Chick vá embora. Ao sair, ele responde que não vai a lugar nenhum sem Dwight. No rancho, Armand procura Margaret e pede desculpas por seu comportamento. Diz que estava abalado pelo divórcio e pelos filhos. Ele garante estar melhor e pede perdão, que Margaret aceita. Mais tarde, Chick se encontra com Bill e declara que vai recuperar tudo o que é dele. Durante os drinks, ele culpa Dwight por todos os problemas e afirma que a ambição dele os fez parecer fracos. Chick propõe matar Dwight e
e pede ajuda de Bill. No salão, Ahanu é informado de que vai assumir o lugar de Mitch no bar. Depois de concordarem com o acordo, Chick e Bill visitam Dwight juntos. A dupla apresenta uma proposta. As três famílias querem parte de Tulsa. Chick sugere expandir para Nebraska, Iowa e Arkansas, criando uma espécie de franquia. O lucro seria dividido entre os três. Dwight pergunta a Bill o que acha da proposta. Chick diz para não se preocupar e garante que todos saem ganhando. Ao ouvir que Chick quer 50%, Dwight se irrita e encerra a conversa. Mais tarde, o grupo se reúne para assistir ao comercial juntos. Dwight faz um discurso emocionado, dizendo estar feliz por ver todos satisfeitos. Afirma que agora comandam negócios legítimos e não precisam mais olhar por cima do ombro. Garante que todos receberão sua parte justa em cada empreendimento. No entanto, o otimismo pode ser ilusório. Às 3 da manhã, o FBI faz uma solicitação sigilosa para acessar seus arquivos. Enquanto Dwight e Margaret dormem, a porta é arrombada por homens armados e vestidos de preto. Eles cobrem a cabeça de Dwight, o retiram e o levam embora. Ele é colocado em uma sala escura, onde uma figura misteriosa declara, de forma fria, que a partir de agora ele trabalha para eles. Terminando assim a segunda temporada de Tulsa King, série de crime e drama de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.